Ale, analisando o que disse o Fernando Seabra, me chamou a atenção uma palavra que ele destacou. Ele falou sobre consistência. O trabalho do Cruzeiro, sem dúvida, é um trabalho consistente. Esse Cruzeiro do Seabra, que é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, e ali está sem os reforços, né, Ale? E aí você pode analisar, inclusive, a campanha como visitante, porque é difícil você qualificar o que faz o Cruzeiro diante da sua torcida. Até dei o depoimento aqui na jornada esportiva que eu tava lá domingo e eu vi a festa que é, a atmosfera incrível que é, e aí é 100% de aproveitamento, você não tem o que falar. Mas mesmo quando não estava sendo muito feliz na campanha como visitante, você tem um empate com Fortaleza fora de casa, que é sempre complicado, né? Então acho que esse é um ponto ganho, você empatar com Fortaleza fora. Você tem um jogo contra o São Paulo, que perdeu 2-0, teve um jogador expulso. Um jogador que a gente fala é sempre o Marlon, né? Nas duas ocasiões. Né? Mas jogou bem contra o São Paulo, perdeu, mas jogou bem. Contra o Vasco é uma exceção, né? Porque não jogou o Matheus Pereira e aí meio que não teve jogo horroroso, mas dos dois lados. Contra o Bahia fez um bom primeiro tempo e depois aí a casa caiu realmente, mas fez um bom primeiro tempo. Contra o Flamengo teve mais posse de bola e chutou mais que o Flamengo. E contra o Criciúma também fez um melhor primeiro tempo. Então você não joga fora. Eu tô até excetuando o jogo contra o Atlético, porque esse aí realmente não foi bom, né? Foi 3-0 no clássico e aí não foi bom. Mas mesmo nos jogos como visitante, em que o resultado não estava vindo, você não joga tudo fora, né? E aí nos jogos em casa realmente foram muito bons, muito fortes mesmo. E aquilo que a gente já conversou. Então, assim, você percebe que o time tem um padrão, que o time tem uma sequência. Dificilmente o time joga muito mal. E aí você vai vendo que o treinador consegue tirar o máximo desses atletas. Na maioria das vezes ele acerta nas alterações. Hoje ele se deu o luxo, de tão tranquilo que estava o jogo, de poupar alguns dos seus jogadores. O Arthur Gomes, que fez um grande jogo, o Matheus Pereira, que é o principal jogador do time. E assim por diante. Então, assim, a coisa tá indo muito bem, obrigado. Melhor até do que a expectativa, acho que do torcedor mais otimista. Se você falasse pro torcedor, falasse, quando se passarem ali 15 jogos, o Cruzeiro vai estar entre os 6 melhores, com um jogo a menos e sem os reforços, eu não sei se o torcedor, aquele mais radical mesmo, ia acreditar. Então acho que é bem bacana essa campanha, é bem bacana o futebol apresentado. Esses 2 últimos jogos, eles dão muito o que o Cruzeiro tem feito no campeonato, 2 jogos em que foi absoluto e o torcedor tem que se encher de otimismo. O Seabra, ele foi bem claro ali que cada um tem o seu estágio, cada um tem o seu momento dos jogadores que estão chegando, que ele vai analisar com calma e tal, e a gente conversava sobre isso, né? Porque é claro que todo treinador quer um time forte, quer ter várias opções, mas a verdade é que o Cruzeiro contratou, na sua enorme maioria, 90% dessas contratações são para jogar, não são para compor o grupo, não. Ale, antes da entrevista do Seabra, aliás, antes da zona mista, né, trazida aí pelo Emerson Pansieri, a gente conversava sobre a consistência desse trabalho do Cruzeiro do Fernando Seabra. E é curioso porque a gente falava muito aqui desde o começo da competição, que essa história do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, do elenco montado pelo Ronaldo, era de um Cruzeiro que mais uma vez lutaria num primeiro momento para permanecer na primeira divisão, para ser um time estabelecido de novo, mais uma vez, entre os times da primeira divisão e buscar mais uma vez uma vaga para uma competição internacional. O Seabra subiu o nível, né? Porque o Cruzeiro do Fernando Seabra, o tempo todo, teve um aproveitamento de G6 do Campeonato Brasileiro. Ele preparou o time de uma maneira positiva para esse momento da chegada dos reforços. E já na entrevista passada, e a gente trouxe aqui no pós-jogo, dele dizendo da maneira como ele vai inserir aos poucos os caras que estão chegando. Muitos caras em começo de temporada, estavam num calendário europeu, é um cenário diferente. Então me parece que só há fatos positivos para esse Cruzeiro do Fernando Seabra, né? Porque tinha vencido só um jogo fora de casa, hoje vence o segundo. 2 dessas partidas como visitante, o Cruzeiro jogava bem, foi prejudicado pelas expulsões, então era um cenário de atuações positivas. Dentro de casa, vencendo os 6 jogos. Eu acho que só tem notícia positiva desse Cruzeiro do Seabra. Você não tem a dúvida, né? E aí você vê uma mudança de perfil nas contratações,
a partir do momento que o Ronaldo, né, e a sua SAF, os seus pares, eles contrataram poucos jogadores de impacto, né? Ou até, se você for ver, poucos jogadores titulares, né? Então, você não tinha uma mudança significativa no time que brigou contra o rebaixamento em 2023 pro time que teria, teoricamente, que fazer uma campanha mais tranquila em 2024. Agora não. Agora você contrata caras que você tem a convicção que vem para jogar. Então, evidentemente, você tem uma mudança de patamar da equipe.